Então vamos lá, vamos orar. Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para darmos continuidade a esse estudo que já fazemos há quase 3 anos da Revista Espírita. Que as bênçãos de Deus caiam sobre todos nós, nossos lares, que os nossos anjos de guarda possam nos intuir e inspirar, que todos possamos aproveitar com amor no dia a dia das nossas vidas toda essa parte de atenção às questões dos fenômenos não mais tão necessários para termos certeza da sobrevivência da alma e da comunicabilidade e da vossa misericórdia de Deus, mas que possamos entender àqueles que ainda precisam disso e àqueles que ainda vivem disso. Portanto, seja em nome da Falange Caibá Schutel, esse espírito que coordena esse trabalho, que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. Meu amigo Herman, que não é o Dr. Herman do Leon Denis, nem é o Dr. Herman lá dos nossos companheiros aqui do Rio, do Centro Tupiara, Centro Espiritualista. Esse título, o Sr. H. Lugner publica num folhetim Jornal de Debates, de 26 de novembro de 58, uma história espirituosa e fantástica, e que à primeira vista parece ter alguma analogia com os nossos agêneros e os fenômenos de tangibilidade que acabamos de falar. O agêneros nós vimos semana passada, né, que são pessoas vivas, né, espíritos que momentaneamente aparecem. E ele fala aqui que a extensão da história não nos permite reproduzi-la na íntegra, e ele se limita a analisar, fazendo notar que o autor a conta como um fato de que tivesse sido testemunha, e como se estivesse ligado por laços de amizades ao herói da aventura que ele traz aqui para nós. Esse herói, ele chama de Hermann, morava numa pequena cidade da Alemanha, era, diz o narrador, um belo rapaz de 25 anos, de porte avantajado, cheio de nobreza em todos os seus movimentos, gracioso e espiritual no falar. Muito instruído e sem o menor pedantismo, muito fino e sem malícia, muito cioso de sua dignidade, sem a menor arrogância, né? Então a gente já está vendo aí um quadro interessante desse espírito, né? Logo era perfeito em tudo e mais perfeito ainda em 3 coisas mais que no resto: seu amor à filosofia, sua vocação particular pela valsa e a doçura de seu caráter. Quer dizer, perfeito nesse sentido, não de espírito perfeito, né? Essa doçura não era fraqueza, nem medo dos outros, nem desconfiança exagerada de si mesmo. Era uma inclinação natural, uma superabundância desse milk of Roman Kings. Eu sou ótima para falar as expressões inglesas, que significa, né, leite de bondade humana, que de ordinário só encontramos nas ficções dos poetas e da qual a natureza havia quinhoado Hermann com uma dose invulgar. A gente sabe que essas qualidades todas são conquistas, né? Conquistas desse espírito. Também podemos verificar que essa doçura pode nos lembrar aquelas bem-aventuranças do Evangelho, onde fala, né, bem-aventurados os puros, né, os puros de coração, quando se fala da afabilidade e a doçura. Me veio agora, quando eu estudei, ou são os mansos e pacíficos? São os mansos e pacíficos, que é o Evangelho, no seu capítulo
9. Né? E naquele item que fala, item 6, que fala, e é interessante que a gente veja, bem-vinda, Laura. Alguém explica aí para nossa amiga o nosso trabalho. Que o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios, veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que moda a menor contrariedade. Mas, na verdade, a afabilidade, a doçura se refere à benevolência para com os outros, que é fruto de amor ao próximo, né? Nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar um verniz, né? Isso é até uma fala de Lázaro, que não basta que os lábios digam palavras doces se o coração não tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Mas vamos ver aqui o nosso Hermann. Como é que é? Esse nosso companheiro, que ele está narrando aqui, ele diz que ele continha ao mesmo tempo, vamos dizer assim, ele continha e ao mesmo tempo animava os seus adversários. Continha no sentido de conter, com muita bondade, onipotência e superioridade aos ultrajes. Não está sendo colocado na área de texto, não, né? Mas vocês podem encontrar para download. Podiam feri-lo, mas não encorelizá-lo. Seu barbeiro, um dia, ao frisá-lo, queimou-lhe a ponta da orelha. Rema apressou-se em desculpá-lo, atribuindo-se a culpa, assegurando que se havia mexido desajeitadamente. Não houve nada disso, posso dizê-lo em consciência, porque me achava presente e vi claramente que tudo foi devido à inabilidade do barbeiro. Deu ele muitas outras provas de imperturbável bondade de sua alma. Realmente é um companheiro com conquista. Ouvi a leitura de maus versos com ar angélico. Olha, gente, a gente às vezes nem ouve o que é bom, né? Com ar angélico, não tem paciência. Respondia aos mais tolos com elogios bonitos. Quando espíritos malévolos lhe faziam mencionado as suas maldades, lhe mencionava as maldades. Mas essa doçura era singular. E ele ficou até célebre por isso. Quer dizer, num mundo em que todos nós temos mais dificuldades no bem, alguma coisinha boa já bota ele como uma pessoa diferente. Mas vamos ver se isso é por dentro só ou por fora. Só por fora ou é por dentro? E aí, olha o que ele sofria. Não havia mulher que não desse a vida para vigiar, sem descuido, o caráter de Hermann, procurando fazê-lo perder a paciência ao menos uma vez na vida. Quer dizer, ele sofria o quê? Hein, gente? Ele sofria o quê? Ninguém vai me ajudar? Eles cutucavam ele o tempo todo, não é só o cutucar e o... não é só o cutucar, assédio, né, gente? Ataques, todo mundo... não, ele tem que perder a paciência. Não, ele vai ver só. Provocação, Nando, era essa palavra que eu estava procurando. Provocação. Ele era provocado o tempo todo. Que nem Jesus foi provocado lá, o Hanan lá, como conta para nós em Boa Nova, né? Acrescente-se a todos esses méritos a vantagem de uma completa independência e a posse de uma fortuna suficiente para que fosse contada entre os mais ricos homens da cidade
e dificilmente poderias imaginar que faltasse alguma coisa à felicidade dele. Isso não, ele era tentado o tempo inteiro, né? Haja provocação, haja tentação, né? A gente sem provocação, com uma coisinha de nada, às vezes uma provocação, numa vez só a gente já fica, já solta, como diz assim na gíria, os cachorros, já bota o que temos dentro de nós, né? O homem velho. Entretanto, não era feliz e dava frequentes mostras de tristeza. Olha só, gente. Ele não era feliz. Então, vejam, a felicidade não é deste mundo. E por que será que ele não era feliz? O que é a felicidade para nós? O que seria a felicidade para ele? Isso tem lá no Livro dos Espíritos, né? Bom, ele já tinha dinheiro, ele já era considerado, ele era uma pessoa bela, era jovem, então ele tinha poder, dinheiro e beleza. As três grandes buscas de todos nós. Isso era devido a uma enfermidade singular que o afligira a vida toda e que de há muito vinha provocando curiosidade de toda a sua cidadezinha. Mas não podia ficar desperto um instante depois do pôr do sol. E vai vir aquelas histórias do lobisomem. Quando o dia se aproximava do fim, ele era tomado de uma languidez invencível e pouco a pouco caía numa letargia que nada podia evitar e da qual ninguém o tirava. Olha só, ele desdobrava, emancipava. Que tem a questão da catalepsia e da letargia. Deitava-se com o sol e levantava-se ao romper do dia. Seus hábitos matinais tê-lo-iam tornado um excelente caçador se tivesse podido vencer o horror, o sangue e suportar a ideia de dar uma morte cruel a inocentes criaturas. Ele era até cuidadoso, tinha amor à natureza, amor e respeito à natureza. Coisa que muitos de nós ainda não temos nesse... Comemos exageradamente carnes para ver mais mortes de animais. Claro que a gente tem os animais para isso, né? Também, ainda no nosso planeta e na nossa condição moral e nesse nosso próprio corpo físico, né? Mas às vezes exageramos, né? Exageramos. Tem gente que se diz carnívora, como se isso fosse uma qualidade. Não tem a mínima noção da degradação da natureza com o seu carnívoro, com o seu carnivorismo. Existe isso, gente? Acho que eu estou inventando. Palavra que eu estou inventando. Não, eu como. Eu como carne, mas sou mais da carne branca. E às vezes eu tenho necessidade da carne vermelha. Mas tem gente que é aquela coisa assim, né? Ou então o desrespeito à natureza, jogando lixo na rua, um papelzinho que seja, né? Deixando os filhos arrancarem as flores. Meus alunos adoram me dar flores. Aí eu digo para eles, não arranquem, porque nessa época tem muitas flores aqui onde eu moro pelo chão, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Peguem pelo chão, aí eu aceito. E explico por quê, né? Eu adoro flores naturais, mas esse negócio de ficar... mas tem pessoas precisam desse cultivo das flores. Gente, uma coisa é cultivar as flores, uma coisa é cultivar em cativeiro certos animais, é vendê-los e tal. Outra coisa é destruir a natureza, né? Eu também ainda gosto
dos hábitos alimentares nesse sentido. Mas o horror ao sangue, o fracassar é a outra coisa, né? Eu não tenho coragem de matar a galinha, nunca tive, desde pequena. Quando iam matar, que havia criação onde eu morava, não diziam pra gente, porque diziam que senão uma galinha custava morrer. Eu ficava com a pena da galinha. O dia que eu soube que galinha molho pardo era a galinha com sangue dela, nunca mais eu consegui comer. Ah, meu Deus, não, é muita coisa. Mas vamos voltar ao Herman. Mas é bom pensar sobre nós, hein? Porque eu fiquei pensando, o Herman, um companheiro, veio contar essa história, olha como trouxe qualidades dele. Será que se alguém fosse me apresentar a vocês, ia dizer, a Vera é assim, a Vera é uma natureza, a Vera faz isso, ou então ia dizer, bom, a Vera, né, sabe como é que é, né, agitada, autoritária, não sei o quê, só as coisas negativas? Então vamos começar a ver. Vamos ver como isso é importante em nossas vidas. Esses estudos nos levam à reflexão. Agora mesmo, logo que eu cheguei do trabalho, que eram quase 6 horas, eu botei um CD lá do Centro Espírita Leão Denis, que até vende na loja virtual. É As Vozes que Iluminam. Saiu o volume 2 agora, nós já tínhamos um com mensagens na voz do presidente Altivo Panfiro, que desencarnou há 6 anos. E na primeira mensagem, tão interessante, para eu ficar na ambiência, né, sair daquela ambiência agitada da escola, quando ele fala da família universal, a mensagem de Baltazar, e na busca do homem de bem, uma mensagem de Francisco Nicolau, eu fiquei vendo como a gente ainda está nessa busca realmente. Como é importante essa busca para nós e essa análise através do estudo de até que ponto, aonde nós estamos, né? E aí ele diz aqui, eis os termos em que, num momento de expansão, descreve ele a sua situação ao seu amigo no jornal, nos debates, né? Você sabe, meu amigo, a que enfermidade sou sujeito e que sono invencível me oprime regularmente desde o pôr do sol até o seu nascer. Sobre isto você sabe que todos sabem, e como todos ouviu dizer que esse sono quase se confunde com a morte, porque ele fica em estado letárgico, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando fala da emancipação da alma, a gente vê que a alma em transe, ela entra no sono, a gente pode emancipar e ter vários processos de saída do espírito do corpo, apesar de ligado ao cordão fluídico, né? Ao corpo físico, chegar a ter várias opções de visão, né? A questão da dupla vista, do êxtase. E nesses desdobramentos, a questão da letargia e da catalepsia. Numa, a pessoa fica que nem morta, né? Outras são algumas partes do corpo que ficam em estado parado. Então ele diz, sobre isso você sabe que todos sabem. Nada mais verdadeiro. E isso pouco me importaria, eu juro, se a natureza se contentasse em tomar meu corpo como motivo para uma de suas fantasias. Mas a minha alma também é seu joguete, olha só. Não lhe posso dizer sem horror a sorte bizarra e cruel que lhe foi infligida. Cada uma de minhas noites é preenchida por um sonho. E esse sonho se liga com a mais fatal clareza ao sonho da noite anterior. Então é uma história que ele vivencia. É mesmo? Sandra diz que se viu atravessando uma parede.
Esses sonhos, Deus permitisse que fossem sonhos, se seguem e se encadeiam como se acontecimentos de uma existência comum que se desenvolvesse à face do sol e na companhia de outros homens. Assim vivo 2 vezes e levo 2 existências diferentes. Uma se passa aqui, com você e com os outros amigos. A outra, muito longe daqui, com homens que conheço, tão bem como a você, com quem falo como lhes falo e que me chamam de louco, como vocês o fazem quando me refiro a outra existência, além dessas que passo com vocês. Entretanto, estou aqui vivo, falando, sentado ao seu lado e bem desperto, como me parece. E quem pretendesse que nós sonhamos ou que somos sombras com justo motivo, não passaria por um insensato? Então, meu caro amigo, cada um dos momentos, cada um dos atos que enchem as horas do meu sono inevitável não tem menos realidade. E quando me acho inteiramente nessa outra existência, é esta que eu seria tentado a considerar como um sonho. Então é muito interessante a gente acrescentar aqui o Livro dos Espíritos na questão da emancipação da alma. Para estudo, né? Vou só ler um pedacinho para vocês verem como é interessante. Na 402. Como podemos julgar da liberdade dos espíritos durante o sono? Que é exatamente o que ele fala aqui, né? Através dos sonhos. Acreditam, quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdades do que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos durante certo tempo no estado em que nos encontraremos de uma maneira fixa depois da morte. E aí ele diz lá, o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que não sonhais sempre, porque nem sempre vos lembrais do que viste ou de tudo ou do que vistes. É vossa alma que não está em toda essa potência. Frequentemente, apenas a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vossa chegada, que se soma e que se fizesse, nos preocupa no estado de vigília, sem que isso não explicaria esses sonhos absurdos que tem os mais sábios, assim como os mais simples. E aí ele fala assim, procurar e distinguir bem essas 2 formas de sonhos, né? E aí, mais adiante, quando ele fala que não lembramos dos sonhos, e ele diz que o que chamamos de sono só há o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade, e ele coloca também, né, que recobra-se um pouco da liberdade enquanto espírito, e lembra para todos nós letargia, catalepsia e mortes aparentes, lá na 422, trazendo para nós questões que são abordadas aqui pelo Hermann. Geralmente os letárgicos catalépticos veem ou ouvem que se passa em torno deles, mas não podem manifestar-se. Será pelos olhos, pelos ouvidos do corpo, que tem as percepções? Não, é pelo espírito. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo. Na letargia, o corpo não está morto, diz que há funções que se efetuam. A vitalidade dele se encontra em estado latente, como na crisálida. Aí vai lá mais adiante, né? A letargia, a catalepsia, tem o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade dos movimentos, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem no sentido de que na letargia, a suspensão das forças vitais é geral
e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia ela é localizada e pode afetar uma parte mais do que a outra. E aqui ele diz que é um caso de letargia, né? E aí, a gente tem casos aí de espíritos, de companheiros que são enterrados, depois são encontrados virados no caixão, né? Processos de catalepsia são perigosos. Daí a gente deixar, né, tantas horas para enterrar, né? Isso também é uma questão. Aí ele diz que não sonha mais aqui do que lá. Vivo alternativamente nos dois lados e não poderia duvidar, embora a minha razão fique estranhamente chocada. Interessante isso. Que minha alma anime sucessivamente dois corpos e defronte, assim, duas existências. Não são dois corpos, né, gente? E aí, olha que coisa aqui. O homem que vocês aqui conhecem e estimam prover a Deus que ela tivesse nesses dois corpos, a alma, os mesmos instintos. Mas nada disso. Não ousariam, talvez, contestar a influência do físico sobre a moral de minha história. Não me quero gabar. Aliás, o orgulho que me pudesse inspirar uma de minhas existências é muito abatido pela vergonha inseparável da outra. Entretanto, posso dizer que, sem vaidade, que aqui sou justamente amado e por todo respeitado. Elogiam-me a figura e das maneiras. Acho-me um aspecto nobre, liberal e distinto. Como você sabe, amo as letras, a filosofia, as artes, a liberdade, tudo que faz o encanto e a dignidade da vida humana. Socorro os infelizes e não invejo ninguém. Você sabe que minha suavidade se tornou proverbial, como meu espírito de justiça e de misericórdia e meu insuperável horror à violência. Todas essas qualidades que me elevam e me adornam aqui, eu as espio lá, por vícios contrários. Olha só! Ah! Parece bizarro, né? Então ele recorda coisas do passado e aí se vê em outras situações. Olha aqui. Não só me atirou uma condição inferior, onde tive que ficar sem letras e sem cultura, como deu a esse outro corpo, que também é meu, órgãos grosseiros, perversos, sentidos tão cegos e tão fortes, tais inclinações, tais necessidades que minha alma obedece, em vez de comandar e se deixar arrastar por esse corpo despótico a mais vidas desordas. Lá eu sou duro e covarde. Vejam só, ele recorda mesmo outra vida. Perseguidor dos fracos, e servil diante dos fortes, impiedoso e invejoso, naturalmente, injusto, violento até o delírio. Mas sou eu mesmo. E por mais que me odeie e me despreze, não posso deixar de me reconhecer. Então, olha só, lembrança das vidas passadas nem sempre é bom, hein? Mas quando a gente tem que lembrar, olha aí, não precisa nem de terapia. É a terapia natural acontece. Eu realmente não tenho muita estrutura para querer me conhecer mais do que eu já estou me conhecendo com meus lampejos, né, das más tendências. Não preciso nem dormir, sair do corpo e me ver em outras situações de vida. Quando ele conta isso, ele se emociona. Esboça sorriso, mas está com a voz trêmula, olhos molhados. E aí ele diz: quero abrandar a sua loucura para melhor a curar. Ah, não, isso é o companheiro que diz para ele: diga-me tudo, para começar, onde se passa essa sua outra existência? E que nome? Chamo-me William Parker. Sou um cidadão da Austrália. Aí ele fala: quando o sol se põe aqui, ela deixa a rema inanimado e o sol se levanta lá do outro lado quando ela vai dar vida ao corpo inanimado de Parker. Começa a minha miserável existência de abundagem, de fraude, de rixas e de mendicância. Frequento uma sociedade má, onde sou contado entre os piores.
Estou em luta assim, incessante com os companheiros e com frequência me acho de faca em punho. Estou sempre em guerra com a polícia e por vezes sou obrigado a esconder. Então ele tem essa vivência. Ele se chama William Parker, nascido na Austrália, e tem totalmente outra abordagem moral, contrária dessa existência. Eu estava explicando, conversando, que o Tilva nos colocava que muitas das vezes a gente ficava assustado quando alguns espíritos na mesa de atendimento espiritual traziam-se como a vivência de séculos, como se eles ainda estivessem num século anterior. E aí pensávamos, puxa, ficou esse tempo todo lá naquele endereço, não reencarnou esse tempo todo. E aí ele nos explicou que não é assim. Muitas vezes os espíritos nessas situações reencarnam e tal, mas quando eles voltam a buscar essas ligações na Terra, eles voltam à marca maior do seu perispírito. Como há escolhas do preto velho apresentar-se como preto velho, apesar de já ter aprendido como espírito na doutrina espírita outras aparências, né? E ele nos traz aqui que ele matou uma criatura que a ele estava ligada, aí ele levou ao cúmulo da indignação pública, já excitada pelas outras desordens, o júri condenou ele à morte, algumas pessoas humanas e religiosas intercederam junto ao governador para ver se ele conseguiu sursis, desse tempo para ele se converter, mas a natureza grosseira dele, intratável, era muito conhecida e foi recusado. E ele diz lá que naquela noite ele seria conduzido à forca. E aí ele disse para o companheiro sorrindo, tanto melhor para você e para nós. É uma boa saída a morte desse patife. Olha só. Uma vez lançado o parque na eternidade, Rema viverá tranquilo. Como se fosse assim, né? Essa morte vai curá-lo, meu amigo. Você se engana, respondeu Rema. Com uma gravidade que me causou dó, conta ele. Morreremos juntos os dois, porque não somos senão um. Apesar de nossas diversidades e de nossa natural antipatia, temos apenas uma alma, que será ferida por um golpe único. Em todas as coisas, respondemos um pelo outro. Olha que situação. Não é que eles vão morrer os dois, né? A gente sabe disso. Mas vai acontecer alguma coisa nessa encarnação. Vamos lá. Tá curioso, O pessoal tá curioso, hein? O que vocês acham? Vamos levantar hipóteses. Vamos levantar hipóteses. Ele vai morrer nessa existência e daí não vai mais lembrar da anterior, mas depois da morte a alma continua vivenciando o passado, se assim for, se quiser? Ou será que ele, ao ser enfocado naquela revivência como espírito, ele vai voltar a uma vida normal nessa existência? Quem vota na primeira não teria como morrer na vida extracorpórea, é verdade. Mas se morrendo, acontecendo aquela lembrança da própria morte, será que para essa alma vai acabar essas relembranças quando ele entra nesse estado meio letárgico? Só 2 deram resposta? Ninguém quer arriscar. O corpo não vive sem a alma, é verdade. Mas, de repente, como ele sai do corpo e faz essas vivências, essa morte é uma coisa, assim, metafórica.
Creio então que Parker ainda estaria vivo se Hermann não tivesse sentido que tanto na morte como na vida eles eram inseparáveis? Teria eu hesitado um instante se tivesse podido arrancar e lançar no fogo essa outra existência, como o olho maldito de que falam as Escrituras? Eu estava tão feliz por viver aqui que não me podia resolver a morrer lá. E minha irresolução durou até que a sorte me resolveu essa terrível questão. Agora tudo está acabado. Creia que estou fazendo a minha despedida. No dia seguinte, encontraram Hermann morto em seu leito. Alguns meses depois, os jornais da Austrália trouxeram a notícia da execução de William Parker, com todas as circunstâncias descritas por seu duplo. Gente, então era a vivência... Por isso que era considerado a generis. Toda essa história é contada com uma imperturbável sangue frio e em tom sério. Nada falta nos detalhes que omitimos. Então, era o ser duplo. Vamos lá. Para lhe dar um cunho de verdade, em presença dos fenômenos estranhos que testemunhamos, um fato dessa natureza pode parecer, se não real, ao menos possível e até certo ponto ligado àqueles que nós citamos anteriormente, que foi o que nós estudamos semana passada. Como aquele jovem que dormia em Bolonha, enquanto ao mesmo tempo falava com os amigos em Londres. Quer dizer, ele tinha aquele transe, dormia cedo e aparecia em outro lugar com outro nome, de outro jeito. Era um homem velho gritando dentro dele. Nossa! Eu já lia, e de Santo Antônio de Pádua, que no mesmo dia pregava na Espanha, se mostrava em Pádua. À primeira vista, pode-se dizer que se estes últimos fatos são exatos, também não é impossível que esse Hermann vivesse na Austrália enquanto dormia na Alemanha e reciprocamente. Embora seja a nossa opinião a respeito perfeitamente estabelecida, julgamos-nos no dever de referi-la aos nossos instrutores de além-túmulo, numa das sessões da sociedade. É verdadeiro o fato relatado pelo jornal Debates? Não. Olha, gente, peguei o ovo na casca do ovo. Não parecia sério. Por isso é que quando eu estudei e fiz a programação, eu coloquei para a gente falsos cristos e falsos profetas na leitura do Evangelho. É diferente da situação. Quando uma alma aparece lá, o Santo Antônio aparece lá, era ele mesmo, não outro cara com outro nome de outro jeito. Vamos ler. É uma história feita especialmente para distrair os leitores. Se não é verdadeiro, é possível? Respondeu, não. Uma alma não pode animar dois corpos diferentes. Uma coisa é a gente ser a gente, sonhar com outra existência. Outra coisa é, nessa mesma existência, viver duas existências com nomes diferentes, corpos físicos diferentes e almas completamente diferentes. Concordam? Vocês pensaram que era o mesmo, né? Eu pensei, quando eu li pela primeira vez, eu pensei que era ele realmente saindo do corpo, mas vivendo uma outra vida do passado, ou vivendo no mundo espiritual essa situação, porque ele não buscava coisas boas. Quando eu li a segunda vez, é que eu entendi. Por isso que eu fiz aquela brincadeira com vocês, que eu digo, não é possível que só eu não tenha entendido de primeira. Com efeito, na história de Bolonha, embora o moço fosse visto simultaneamente em dois lugares, não havia realmente senão um só corpo de carne e osso. Um em Londres e outro lá. A aparência ou perispírito tangível e certo, mas não o próprio corpo. Porque, lógico, um era corpo bem de carne e o outro era algumas camadas perispirituais aparecendo em outro lugar. Pela possibilidade da expansibilidade, já treinada pelaquele espírito, já vivenciada perispiritualmente. E ele diz aqui, ao contrário, segundo a história, Hermann teria, na realidade, dois corpos. Né? Um enterrado num lugar e outro enforcado no outro. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra pelo cano nas nossas interpretações.
A mesma alma teria se levado duas existências, o que, conforme os espíritos, não é possível. Os fenômenos do gênero desse e de Santo Antônio de Pádua, de Bolonha e Santo Antônio de Pádua, embora muito frequentes, são, aliás, sempre acidentais e fortuitos no indivíduo, jamais têm um caráter de permanência, ao passo que o pretenso Hermann era assim desde a infância. Mas a razão mais grave é a diferença de caráteres. Com toda certeza, se esses dois indivíduos não tivessem tido senão uma só e mesma alma, esta não poderia ser alternativa de um homem de bem ou de um homem bandido. É certo que o autor se baseia na influência do organismo. Lamentamos que esta seja a sua filosofia. Ele acha que a influência do organismo é que muda o caráter das pessoas, quando nosso corpo é até adaptado de acordo com o nosso vivência e necessidades espirituais. Lamentamos que esta seja a sua filosofia, assim, e ainda mais que procure aboná-la, porque isso seria negar a responsabilidade dos atos. Semelhante doutrina seria a negação de toda a moral, porque reduziria o homem à condição de máquina. Um daqueles sistemas, lembra? Lá do Livro dos Médios, que quer inventar ou não precisa ser inventado. Lá em Obras Póstumas, nos homens duplos das aparições de pessoas vivas, a gente pode pegar a forma e ubiquidade dos espíritos, que é a propriedade ou estado de estar ao mesmo tempo em toda parte, do Livro dos Espíritos, da 88 a 92, lá no Livro dos Médios, o capítulo 7, no Livro dos Espíritos, capítulo 8, essa abordagem aqui também é interessante, porque traz alguns casos, olha, só de casos aqui, quem gosta de casos como eu, tem uns 10 casos. E aí, depois desses 10 casos de homens duplos, da professora francesa, que perdeu 19 vezes seu cargo porque aparecia em toda parte em dobro, e coisas do gênero, né? Em todas essas histórias fantásticas, traz aqui em Obras Póstumas, se há algo a aproveitar, há também muito para deixar de lado, porque muita coisa é lenda. O Espiritismo, bem longe de fazer com que aceitemos cegamente as histórias, ajuda-nos a separar o verdadeiro do falso, o possível do impossível, com a ajuda das leis que ele nos revela e que tocam a Constituição e ao papel do elemento espiritual. Não nos apressemos, todavia, em rejeitar a priori tudo que não compreendemos. E diz mais lá, fala exatamente desse caso da Revista Espírita de 1859 do meu amigo Hermann. Trata-se de um jovem alemão, de outros... Ele traz aqui o resumo do caso, né? E diz que o simples bom senso demonstra essa impossibilidade. Então ele fala que os homens duplos e os agêneres, que a eles se ligam estreitamente, foram até aqui relegadas a segundo plano pela ciência espírita por falta de documentos suficientes para sua inteira elucidação. E que essas manifestações, por mais estranhas que sejam, por mais incríveis que pareçam à primeira vista, sancionadas pelas narrativas dos historiadores mais sérios da Antiguidade e da Idade Média, confirmadas pelos acontecimentos recentes anteriores ao advento do Espiritismo ou contemporâneos, não podem de nenhuma forma ser revogadas pela dúvida. Que o Livro dos Médios, quando fala das visitas espirituais entre pessoas vivas, né, nos mostra isso. E ele traz na Revista Espírita o duende de Bayonne, esses agênios, o amigo Hermann, o elo entre o espírito e o corpo, que nós vamos estudar em maio de 1859. Fala da alma errante, o espírito de um lado e o corpo do outro, em janeiro da Revista Espírita de janeiro de 1860. Vários outros casos. E aí ele diz que a faculdade de expansão dos fluidos perispirituais é hoje superabundante, demonstrada hoje naquela época das obras póstumas, hein, gente? Né? Executadas em doentes adormecidos, seja pelo cloroformo e o éter, seja pelo magnetismo animal. Não é raro, com efeito, ver esses últimos entretendo-se com os assistentes sobre coisas agradáveis e alegres ou transportando-se para longe em espírito, enquanto que o corpo se contorce com todas as aparências de horríveis torturas.
E aí ele traz essas lembranças para nós. Fala da propriedade de condensação, fala da propriedade de expansibilidade, né? A faculdade dos espíritos desencarnados de aparecer sobre a aparência material, fala, né? Vamos dizer assim, dessas possibilidades e dá essas explicações a nível do perispírito. Gente, não esqueçam, né, de ler obras póstumas, de estudar. Nós estudamos obras póstumas. Nós estudamos a Gênese, obras póstumas, às quartas-feiras. Depois estamos estudando o que é o Espiritismo, né? Está acabando. Não está acabando? Acho que está. Ou é o Céu e o Inferno que está acabando, aos domingos. Eu gostaria de pegar obras póstumas de novo, às quartas-feiras. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, que as bênçãos de Deus continuem conosco nesse trabalho maravilhoso que nos concedeste a oportunidade de fazer. Que possam ser em teu nome, nesse nome querido, desse nosso irmão maior, que possamos dar continuidade ao trabalho e que possamos nos sentir em paz, com a nossa consciência no dia a dia de nossos atos. Graças a Deus.